é um estudo muito antigo. E o mérito disso, eu nunca conheci outra pessoa que falasse desses ultras com tanta propriedade quanto o CEO de Dáquila, que é o Urandir Fernandes de Oliveira. E o que acontece? Hoje em dia, tem um cientista que ele é alemão, me fugiu o nome dele agora, de repente você pode buscar. Ele escreveu um livro chamado The Orbis Project. E ele colocou um título sobre esse livro dizendo o seguinte, que os orbes, ele chama os ultras de orbes, né? E isso é uma pesquisa recente. Esse cientista já é um cientista da NASA, ele é um alemão, ele escreveu o livro The Orbis Project, e ele falou que os orbes são a maior descoberta do século XXI. É interessante quando ele coloca, é exatamente esse, né? Esse cientista, esse alemão. Qual que é o nome dele? Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Simon? Não. Espera aqui, deixa eu colocar aqui. É interessante a gente... Klaus alguma coisa? Exato. Klaus Heinemann. Exato, Klaus Heinemann, esse mesmo. Klaus Heinemann, esse alemão, ele escreveu esse livro e ele captou os ultras, né, acidentalmente. Mas como ele percebeu que tinha um comportamento inteligente, é uma pesquisa que ele fez e é recente, que ele tinha um comportamento inteligente, ele começou a fazer vários experimentos com os ultras. E ele definiu que os ultras são seres pensantes. Mas ele não sabe bem a fundo o que são os ultras. Ele não sabe. Ele não sabe que cada manifestação, cada cor do ultra, o que faz. Que você pode realmente estabelecer uma comunicação profunda com eles, sabe? Que eles dominam a linha temporal, porque todas essas informações não estão nesse livro, mas o que ele conseguiu captar, o que ele conseguiu ali experimentar, para ele já foi algo assim surpreendente. E a comunidade científica não pode dizer nada contra essa pesquisa dele, porque ele mostra e ele prova experimentalmente que esse fenômeno acontece. Mas com profundidade, que eu conheço mesmo, só Dáquila Pesquisas. Porque a gente tem realmente uma relação com eles. Quando eu cheguei em Dáquila, veja bem, eu conversava com os ultras dos 18 anos e fui para a igreja e vivi uma vida toda conversando com os ultras, pensando que fosse o Espírito Santo. E quando eu cheguei em Dáquila, eu tinha 35 anos, isso em 2006. Quando eu cheguei lá, o Urandir me pediu assim, Cássio, eu gostaria que você trabalhasse aqui, atendendo as pessoas, motivando cura. Ele falou assim, eu faço muito esse trabalho, mas hoje eu não consigo fazer mais, eu preciso dar atenção a outras coisas, a outras atividades. E eu falei para ele, nossa, se você me ensinar como é que você faz, eu posso começar a atender, porque eu não sei fazer nada disso. Aí ele pegou e falou assim, olha, quem vai te ensinar vão ser os ultras. Aí eu falei, os ultras? E eu falei assim, mas quem são esses ultras, né? Ele falou assim, essa voz que você escuta. Pois eu passei dos meus 18 anos até os 35 pensando que eu estava falando com o Espírito Santo. Entende? Porque eu fui para a igreja, eu associei o Espírito Santo, os ultras, ao Espírito Santo. Porque eu falei, essa voz que eu estou escutando é o Espírito Santo, só pode ser, porque eu estudando aqui, ó Maria, ó os da igreja, o povo da igreja, não, é o Espírito Santo. E aí, quando o Urandir falou, primeiro que eu não tinha dito para ele nada que eu escutava uma voz. Porque eu tinha recém-chegado em Dáquila, eu estava uns 2 meses em Dáquila. E aí, quando ele me disse que é essa voz que ia me ensinar, eu peguei e falei para ele, é o Espírito Santo? Então, é o Espírito Santo que vai me ensinar? Ele falou, olha, essa voz que te acompanha não é o Espírito Santo. Essa voz são os ultras. Aí eu falei, poxa, mas eles só falam na hora que eles querem falar. Eu vou ficar na mão. E já tinha uma agenda marcada de pessoas para eu atender. Eu falei, cara, eu vou ficar na mão, cara. E se eles não falarem nada? O Urandir falou, puxa o assunto. Começa a conversa, não fica esperando. Puxa a conversa. Eu falei, meu Deus. E já tinha a primeira pessoa que ia chegar para o atendimento. E toda a minha dinâmica com os outros foi assim. A pessoa sentou na minha frente, eu senti uma motivação de energizar as mãos da pessoa.
E conforme eu energizei as mãos da pessoa, eu percebi uma conexão gigantesca com a pessoa, ao ponto de me abrir a tela e eu começar a assistir uma realidade. E os Opa, ultras... Oi? você falou abrir a tela. Abrir a tela mental. O que é isso aqui para a galera que não conhece? O que é abrir a tela Exato. mental? Abrir tela mental tem relação com os ultras também? Existe uma relação, sim. Por quê? Na verdade, eu vou formular a pergunta e você desenrola. Porque Sim. a minha pergunta é: as habilidades, as competências que a gente chama paranormal, né, para o pessoal que não está acostumado, tecnologia mental, tela mental, tudo isso tem relação também com os ultras? Quando a gente fala de paranormalidade, a gente tem que abrir um leque muito grande, sabe? É um leque muito grande mesmo. Algumas habilidades, elas estão relacionadas, né? Outras não, fazem parte de uma outra frequência, entende? Quando a gente fala dos ultras, eu costumo falar sempre de uma habilidade específica, que é a habilidade chamada profecia. Dentro da habilidade profecia, tem 5 habilidades ali conectadas, estão relacionadas. É conversação com os ultras, a tela mental, que também é chamado de vidência, a capacidade de visualizar, e quando você está vendo, é o extrafísico, é a matéria etérica, é o quinto elemento. Quando a gente fala do extrafísico, a gente está falando de uma realidade quântica. A gente vai expandindo o nosso campo e não tem limite, não tem distância, não tem tempo e nem espaço. Então aí vocês podem adentrar pelas pesquisas dentro da mecânica quântica. Vamos falar do emaranhamento quântico, da não localidade, vamos pensar em algo assim. Porque quando a gente fala do extrafísico, muitas pessoas pensam assim, então a alma sai do corpo e ela sai viajando. E a alma, não é possível a alma sair do corpo. Posso inserir uma coisa aí dentro? Sim. Projeção astral tem relação? Tá aí? Então, a projeção astral é uma manifestação desacelerada desse fenômeno. Então... Quando a gente fala da projeção mental, o extrafísico, a capacidade de acessar informações acelerado é uma frequência. A capacidade de você acessar as mesmas informações desacelerado, eu estou falando de aceleração mental, ciclagem mental, é uma frequência diferente. Elas são semelhantes, mas eu vou dar um exemplo para você separar bem o que é a projeção astral da projeção mental. A projeção astral, você vai baixando a sua ciclagem, baixando em meditações, baixando, para chegar em alfa, até abaixo de alfa. E aí você se projeta. Você não tem os 5 sentidos aguçados nessa projeção. A visão, o olfato, a audição, o tato, o paladar, eles estão muito comprometidos nessa realidade. E você sabe que é uma coisa meio slow motion. Parece um sonho, uma coisa meio lenta. E você fala, o fulano veio e me abraçou. Mas se você perguntar, peraí, o seu pai, já falecido, te abraçou, você sentiu o abraço, teve tato? A pessoa vai falar, não. Ele te deu um beijo no rosto, te deu, você sentiu o beijo. Você sentiu o perfume do teu pai? A pessoa vai falar, não. Ela não tem realmente memória sensitiva dessa experiência. Você viu o seu pai? Eu vi. Plano de fundo, arquitetura, o lugar e tal. Cara, estava tudo muito embaçado. Então, isso é uma projeção astral. A projeção mental, você acelera a tua mente acima de 27 ciclos. Você vai entrar num estado que não é nem dormindo, nem acordado. Dentro da parapsicologia, esse fenômeno é chamado de fenômeno hipnagógico ou hipnopômpico, quando você está prestes a acordar ou prestes a dormir. Muitas pessoas já viveram essa experiência de estar quase para dormir, o corpo está relaxadão, mas a mente está milhão. Aí você vê que está caindo no buraco, daqui a pouco você puxa o corpo assim com tudo para cima. Meu Deus! Aí a pessoa, o que foi, rapaz? O que aconteceu? Cara, parecia que eu estava caindo no buraco. Ou um cachorro veio morder a minha perna, eu puxei a perna com tudo. A pessoa ela chegou nesse estágio hipnagógico sem perceber. A aceleração mental está a milhão, e o corpo está relaxadão. Esse estado também é chamado de matéria etérica. É o extrafísico. Você pode visualizar o presente, o passado
e os prováveis futuros. Então, isso na parapsicologia é chamado de retrocognição, passado, simulcognição, o momento presente, e os prováveis futuros são chamados de pré-cognição. Tudo isso o profeta tem. Se vocês forem dar uma olhada na história dos profetas, eles sempre diziam, olha, eis que me veio a visão, eis que estava sentado e a voz veio e falou comigo. Então tem a voz, tem a visão e tem a palavra para a pessoa. Outra habilidade tem. O profeta, ele é um escritor, ele escreve. Então a voz é os ultras que está falando Oi? com o profeta. As vozes são os ultras que está falando com o profeta. Primeiro, os ultras, a tela mental. Os ultras são as vozes. Os ultras são as vozes. A tela mental, a capacidade de ver, que pode ser com os olhos fechados ou com os olhos abertos. Não importa. Porque essa terceira visão, chamada também de terceira visão, ou a vidência, tem vários nomes para o mesmo fenômeno. Só que, lembrando que esse fenômeno, quando ocorre de maneira desacelerada, é astral. E acelerada é mental. Cada uma delas, quando a gente tem uma interação da tela mental nessa realidade mesmo, do extrafísico acelerado, os 5 sentidos estão aguçados. Eu não disse que no astral a gente não tem os 5 sentidos? No mental nós temos. A gente vai pegar uma xícara de café e a xícara está quente. Exatamente. A gente vai tomar o café e tem gosto de café. Estou com a minha aqui. Ó. Não é assim? O cheiro de café. Se uma pessoa vier e dar um abraço na gente nessa realidade extrafísica, a gente tem o tato. Se você falar, cara, eu fico aqui e o negócio é tão real, que eu não sei. Por isso, o Raul fez uma música do sábio chinês que sonhou que era uma borboleta, e aquele sonho era tão perfeito, era tão real, que ele não sabia, no meio daquilo tudo, se ele era uma borboleta sonhando que era um sábio chinês, ou se era um sábio chinês sonhando que era uma borboleta. Isso é o extrafísico. Você vai para aquela realidade de maneira tão forte que você fica assim, cara, aonde é real? É aqui, onde eu estou, ou lá, onde eu sei onde está o meu corpo físico? Porque a gente não perde essa conexão com o nosso corpo físico. Porque nós estamos expandindo de maneira acelerada. Então, a tela mental é isso. A capacidade de escrita, a intuição, que é uma habilidade. Uma vez eu falei para um homem, né? Olha, das habilidades que tem, das 4.000 habilidades que existem, você está muito conectado com a habilidade da intuição. Aí ele falou, pô, cara, logo a intuição? Eu falei para ele, mas qual o problema? Ele falou assim, barato de intuição é coisa de mulher, né? Intuição feminina, não é? Eu falei, não, cara, intuição é uma habilidade. Não tem essa de habilidade de homem e habilidade de mulher, é uma habilidade. Então, o que ocorre? Essa intuição também está presente.